Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, papai, olá, mamãe, olá, vovó, olá, vovô, olá, família. Eu sou a professora Edila Leal, de Língua Portuguesa. Isso mesmo. Vamos estudar? Vamos verificar qual é o nosso conteúdo de hoje? Vamos lá? Muito bem, crianças. E aí, já pegou o seu lápis? Já pegou o seu caderno? Sua mesinha está organizada de maneira bem adequada para estudar? Tenho certeza que sim. Então, nesse momento, eu convido todos vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Que assunto, que conteúdo maravilhoso, não é, gente? Isso mesmo, HQ, histórias em quadrinhos, não é? Quem de você aí, né, papai, mamãe, família em geral, nunca, não é, leu com tanta alegria e com tanta emoção uma história em quadrinho, não é verdade? Quantas pessoas já não estudaram, já não aprenderam a ler, não é? Por meio das histórias em quadrinhos, não é? Tenho certeza que muitas pessoas, certo? Mas agora eu quero que você me acompanhe aqui no quadro para a gente fazer a leitura, não é? Do nosso conteúdo de hoje. Eu quero que vocês percebam, prestem bastante atenção qual é o significado das histórias em quadrinhos, tá bom? Esse assunto é um assunto extremamente importante porque ela envolve grandes habilidades, não é? Habilidades da leitura mesmo, da escrita, da imaginação. Olha que legal! Então vamos lá. Aqui nós temos, não é? O nosso título aqui, ó. História em quadrinhos. Perfeito. Professora, não dá para copiar, não tem problema. Tira uma foto, depois você organiza aí no seu caderno, tudo bem? Muito bem, vamos lá. História em quadrinhos, ou HQ, isso mesmo. As pessoas conhecem muito como HQ, não é? Palavra reduzida, HQ, mas é história em quadrinho. É um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Isso mesmo, gente. Quando você pega um livrinho, não é, aquele chamado gibi das histórias em quadrinhos, você vai perceber que ela está numa sequência horizontal. Isso mesmo. Os quadradinhos bem organizados, não é? Os balões. Tudo bem? Então, vamos avançar aqui. Essas histórias possuem, olha lá, gente, os fundamentos básicos, eu vou sinalizar aqui, ó, fundamentos básicos das narrativas, isso mesmo. Quais são esses fundamentos básicos, professora? Esse aqui, ó, o enredo, personagens, tempo, lugar e o desfecho da história. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. E, professora, fiquei agora um pouco, né, indeciso. Não ficou não, veja bem. Quando eu falo personagens, né, narrativas, eu estou dizendo que a história em quadrinho, ela precisa seguir o quê? Uma padronização. Ela precisa seguir o quê? Uma sequência lógica, crianças. Isso mesmo. Então, aqui eu trouxe para vocês. Que sequência é essa? Que fundamentos são esses? Enredo, personagens, tempo, lugar, desfecho.
Em geral, vocês vão pegar o livrinho ali, né, do HQ, aquele mais comumente chamado de gibi. Vocês vão perceber que lá eu tenho historinhas verbal, ou seja, aquelas que apresentam linguagem. Além das imagens, eu tenho a linguagem. Mas também você vai pegar aquele HQ que ele é o quê? Não verbal. O que significa isso? Ora, crianças, é somente o quê? Imagens, não tem letras, não tem nada escrito. Tudo bem? Ah, professora, eu acho que eu me confundi um pouco. Não confundiu não, sabe por quê? Neste momento, eu vou preparar um pequeno esquema para você, isso mesmo, para que você possa entender melhor como é que se dá esse processo dos fundamentos básicos de uma narrativa. Tudo bem? A partir desse passo a passo, você nunca mais vai esquecer. Vamos prestar atenção nesse esqueminha? Vamos lá? Eu vou escrever aqui na tela para vocês. Isso, olha só. Vocês se recordam daquela palavrinha, um objeto chamado pente? Fala para mim, quem lembra o que é um pente? Claro, gente, pente de pentear o cabelo, não é verdade? Então, por meio deste exemplo, eu vou fazer você fixar melhor quais são os fundamentos básicos da narrativa relacionada ao HQ. Olha só que legal, crianças. Anotem aí no caderno, certo? Pente, vamos lá. É um pequeno esquema para que vocês possam fixar melhor, tá bom? P-E-N-T-E, ok? Escrevi a palavra pente, correto? O que é a letra P, professora? Ela vai representar o que dentro dos fundamentos da narrativa? Muito simples. Olha lá. Personagens. Isso mesmo. Personagens. E o E, professora? Simples também. Espaço. Não é? Espaço. Entenderam aí? E o N, professora? O que o N vai representar? O que vocês acham que vai representar? Personagens, espaço, hã? Não lembra, gente? Bora lá, me ajuda a pensar aí o que vocês acham que é o N. Hã? Vou deixar essa surpresa. E o T? Tempo. Não é verdade? E o E? Enredo, gente. Isso mesmo. Eu deixei o N aqui, ó, para o final, para causar realmente um impacto. Isso mesmo. O N é o quê? Narrador, crianças. Isso mesmo. Narrador, não é? Narrador. Olha que interessante. Por que eu deixei para sinalizar aqui no final narrador? Sabe por quê, crianças? Quando se trata de uma história em quadrinhos, quando nós falamos em fundamentos, não é, da narrativa, nós temos que ter na nossa mente dois tipos de narrador. Isso mesmo. Primeiro, o narrador observador, né? Já está dizendo, ele está ali só na observação, tá? Olha só, observador, correto? E eu tenho também o narrador personagem. Claro, gente. Quantas histórias em quadrinho vocês já leram, né? E perceberam que o personagem também faz o papel de narrador, correto? Olha só, vamos retomar aqui, ó. Pente, P de personagens, E de espaço, N de narrador, né? Observador, personagem e tempo e o enredo, né? Que isso aqui é o desenrolar da história. Muito bem, o que eu não posso esquecer, não é? De acrescentar aqui nos fundamentos básicos da narrativa. O desfecho, crianças, exatamente. Desfecho. Lembrando que qualquer história, seja ela de qual gênero for, eu preciso ter o desfecho da história. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, entendido, né, de maneira bem didática e bem dinâmica, por meio desse pequeno esquema, usando a palavra pente. Tudo bem? Todos copiaram? Tiraram uma foto? Perfeito, então vamos avançar aqui. Agora, crianças, nós vamos entrar, não é? Nas histórias, né? Como é que surgiu as histórias em quadrinhos. Lembrando a vocês que toda a história relacionada, né, ao HQ, todas elas têm um fundamento, não é?
todas elas aconteceram em algum momento, né? Em algum lugar. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, um pouquinho sobre a origem das histórias em quadrinhos. Tudo bem? Prestem atenção aí, olha só. Diz assim: a primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, ela foi publicada nos Estados Unidos em 1894 em uma revista chamada Truth, não é? Uma palavra em inglês. Truth, pelo americano Richard Outcault. Olha que bacana, né? Essa aí é a imagem, olha aí, de domínio público do americano, não é? Legal, vamos avançar aqui. Ainda continuando a origem das histórias em quadrinhos. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente, tá bom? Tá aqui, ó, disponível as imagens, né? Você pode acessar para ter maiores informações. Vamos avançar um pouquinho aqui. Essa HQ, vou sinalizar aqui, tá bom? Essa HQ intitulou-se The Yellow Kids e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Olha que interessante, tá vendo só, gente? Vocês podem depois acessar e se aprofundar um pouco mais nessa, né, história deste HQ aí, do garoto aí, ó, da camisola amarela. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais. Histórias em quadrinhos no Brasil. Claro, professora, essa é a melhor parte, não é? Porque eu acho que é importante, né, nós apresentarmos alguns créditos para aquelas pessoas que verdadeiramente fizeram essa história, não é, dos HQs no Brasil. Então eu quero que vocês copiem ou então tirem uma foto, tá certo? Desta parte aqui, olha só, história em quadrinhos no Brasil. Olha que maravilha. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada, crianças, em 1905 pelo periódico O Malho, ok? Abaixo você tem aí, ó, a ilustração, tá certo? Dessa história aí de HQ Tico Tico, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais. Idealizada pelo artista Renato de Castro. Foi influenciado pela HQ francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Aqui ao lado vocês podem perceber aí, ó, tá vendo? O HQ com essa história aí do garoto Chiquinho, tá vendo só? E também o Tico Tico, olha que bacana. Vamos avançar um pouquinho mais. Em 1960, surgiu o gibi. Isso mesmo, foi o que eu falei anteriormente, não é? HQ, mais conhecido, não é? Como gibi, certo? Então foi em 1960 que surgiu o gibi, inteiramente colorido, com a publicação, quem lembra? Olha para mim, gente, rapidamente, por favor. Quem lembra? Você está vendo aí atrás? Exatamente. Turma da Mônica. Olha que maravilha, não é? Graças a Deus, né, que nós temos aqui no Brasil uma história maravilhosa, não é? De HQ. Tantas outras, é claro. Eu estou me referindo nesse momento deste aqui. HQ, história Turma da Mônica e também a Turma do Pererê. Muito bem, crianças. Olha que maravilha, não é? A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. Que maravilha que nós temos grandes cartunistas no Brasil, grandes artistas, não é? Porque verdadeiramente eles são conhecidos como artistas, não é? Claro que são. Então, Ziraldo aqui, ó, vem aparecendo aqui com a Turma do Pererê. Que maravilha. Vocês já leram algum HQ do Ziraldo? Fora o do Pererê? Você lembra do Menino Maluquinho? Vocês já leram? Já assistiram também? Porque tem filme, não é? Se você não assistiu, eu sugiro que você assista, tá bom? Porque é maravilhoso, excelente, ok? Vamos avançar aqui, ó.
Foi também, gente, na década de 60, olha só, já estamos no Brasil, tá? Vamos perceber que nós estamos aqui no Brasil. Na década de 60, que surgiu a Histórias em Quadrinhos mais conhecida. Você se lembra qual é essa história mais conhecida, gente? Lembra do HQ mais conhecido no Brasil? Claro que você lembra, olha só. Turma da Mônica, isso mesmo, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Que maravilha, né? Maurício de Souza, grande artista, grande cartunista e nos traz aí várias coleções da Turma da Mônica, né? Muito significativa. Que maravilha! Então agora, olha só, vamos avançar um pouquinho mais, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando nós falamos em histórias, em quadrinhos, né, em HQ, a gente precisa entender, gente, que o HQ, porém, né, que seja uma história narrativa, nós precisamos entender que tem toda uma sequência, isso mesmo, tem todo o seu formato, ou seja, aqueles segmentos que nós falamos lá no início. Isso mesmo, não se faz uma história de HQ de maneira simples, mas sim de maneira adequada. Isso mesmo, você precisa usar alguns formatos. Claro, gente, como por exemplo, você lembra? Os balões, o que mais? Onomatopeias. Você sabe o que é onomatopeias? Não sabe ou não lembra? Eu acho que você não lembra, não é? Onomatopeias, crianças, é aquele som emitido, não é, por algum objeto, não é, que está dentro da história em quadrinho. Isso mesmo. Quer um exemplo bem simples? Tic-tac. Que som representa esse tic-tac? O som do relógio, não é verdade? Isso mesmo. E o escabru? Isso aí representa que som? Houve alguma explosão, não é? E assim por diante. As onomatopeias traz todo o sentido para as histórias em quadrinhos, não é? Mas agora eu quero mudar um pouquinho com vocês. E quando você pensa num personagem, qual personagem você gosta mais? Batman? Você gosta das histórias em quadrinhos do Batman? Tenho certeza que sim, não é? E o que esse personagem representa para vocês? Um herói? Isso mesmo, o que mais? Justiceiro? Olha, no sentido positivo, hein, crianças? Eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer uma breve apresentação dos personagens, mas a ideia é que você se aprofunde na leitura das histórias em quadrinhos, isso mesmo. Quem ainda não leu a história, não é? Em quadrinho do Batman, passe a ler, que você vai gostar muito, é verdade. Ele é um super-herói que as crianças gostam muito, não é? Ele tem lá o seu poder especial, não é verdade? Que legal! E quem gosta daquele super-herói Homem-Aranha? Quem gosta? Todo mundo, não é, gente? Isso mesmo, Homem-Aranha, não é aquele menino que morava com sua tia, não é verdade? E com o seu tio, mas que também ele sofreu um pequeno acidente, não é isso? É verdade, ele foi picado por uma aranha, não é? Em um laboratório de pesquisa. Daí surgiu todo esse poder que vocês conhecem, não é? Mas olha, não vou me aprofundar não, porque você precisa fazer a leitura da história em quadrinho desses personagens também, não é? Mas sabe do qual eu gosto mais? E eu recomendo para todos os meus alunos? Turma da Mônica. Isso mesmo, eu gosto muito da Turma da Mônica. Você sabia disso? Claro que eu gosto. Sabe por quê? Aqueles personagens da Turma da Mônica, né? Criada pelo Maurício de Souza. Que gênio, Maurício de Souza. Por que eu gosto muito? Porque cada personagem da Turma da Mônica tem uma característica específica. Isso mesmo, gente, é verdade. Por exemplo, o Cascão. Quando você fala Cascão, o que te vem assim na mente? Ah, o Cascão é uma criança que não gosta de quê? De tomar banho, isso mesmo. É legal não tomar banho? Claro que não, gente. O higiene faz parte da vida do ser humano, não é verdade? E quando você pensa na Magali, o que te vem assim na mente? O que ela representa para você, Magali? Ora, professora, a Magali é uma criança que gosta de se alimentar muito bem. Principalmente, ela come bastante o quê? Frutas. Qual é a fruta que ela prefere? Melancia, isso mesmo.
E quando você pensa na Mônica, o que vem na sua cabecinha? Ai, professora, a Mônica é braba, não é? É agitada, é super dinâmica, não é verdade? Tá vendo só? E quando você pensa no Cebolinha? Isso mesmo, Cebolinha, o personagem da Turma da Mônica. O que vem na sua mente? Ah, eu sei o que você está pensando. Ah, o Cebolinha, ele fala errado, né? O Cebolinha não sabe falar. Não é isso que vem na sua cabeça? Eu sei que é, crianças, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não pode ficar mangando do colega. Isso mesmo. Sabe por quê? Algumas crianças falam igual o Cebolinha. É normal. Isso acontece, mas sabe por quê? O Cebolinha, ele tem um pequeno distúrbio. Isso nós chamamos de distúrbio da fala, não é? Ou então dislalia. E isso, gente, ele troca a consoante R pelo L, não é verdade? Mas isso não é motivo para praticar o bullying com ninguém, não é? Entenderam agora por que eu gosto muito dos personagens da Turma da Mônica, de Maurício de Souza? Porque eles representam característica de cada uma criança. Isso não é legal? Claro que é, né, gente? Então eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e a partir de hoje vocês vão, fazer leitura, não é? De vários HQs. Tudo bem? Então agora nós vamos avançar para nós aprendermos mais de maneira detalhada como é que se constrói um HQ com qualidade. Tudo bem? Vamos lá? Muito bem, pessoal, olha só. Agora prestem atenção, copiem no caderninho de vocês, porque essas dicas aqui, são super importantes. Vamos lá? Tipos de balões, não é? Aqui nós temos, balões, espaço onde aparece a fala, pensamento e etc. Primeiro eu quero que vocês observem as imagens aqui, porque cada balão, crianças, tem um significado, representa algo, tudo bem? Olha só, vamos à leitura. Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. Isso mesmo. Quando você fizer a leitura do HQ, você vai agora perceber, né, os formatos de cada balão. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Aqui nós temos o primeiro formato de um balão. Olha só. Prestem atenção nesse formato dele. O que diz esse balão aqui, Balões com linhas contínuas. Sugere uma fala em tom normal. Isso mesmo. A partir de agora não tem mais erro para interpretar a leitura, né? Na hora de você fazer ali no seu HQ. Vamos para o próximo balão. Aqui, prestem atenção no formato desse balão. Balões com linhas tracejadas. Indicam que a personagem está o quê? Sussurrando, falando baixinho, não é? Muito legal, tira uma foto aí. Vamos avançar. Aqui, balões que apresentam contornos em forma de nuvens. Aponta o quê? Pensamento, não é? Nossa, isso é muito comum nos HQs, não é, gente? O personagem ali pensando em algo. Vamos avançar. E este outro formato de balões? Balões com traços o quê? Pontiagudos, exibe o quê? Gritos. Nossa, aqueles HQs, né, de ação e tudo, representa muito esse formato de balões. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho. Chegamos agora aqui, crianças, nos tipos de balões mais relacionados que eu falei lá no início nas imagens, né? As onomatopeias, isso mesmo. Olha que maravilha. Observem as imagens. Tira uma foto, tudo bem? O que quer dizer as onomatopeias? Diz assim, forma de escrever, riqueza nas interjeições, os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como a raiva, o espanto, a alegria e a tristeza. Muito bem, é isso mesmo. As onomatopeias, né, em linhas gerais, representam as emoções, não é? O som da fala. Muito bem, vamos avançar. Agora nós chegamos aqui, em um exemplo muito bacana, não é? Que são as expressões, crianças,
faciais e corporais presentes nas imagens, ou seja, eu falei para vocês que o HQ, ele não é composto por linguagem verbal e não verbal. Neste caso aqui, ó, eu tenho o HQ na sua forma horizontal, porém numa linguagem não verbal. Isso mesmo, não tem nada de letras, somente a leitura por meio das imagens. Vamos fazer uma leitura bem rápida desta imagem aqui. O que vocês estão percebendo? A garotinha, não é? Toda preocupada, ela vai dar banho no seu ursinho, o seu bonequinho de pelúcia. Aqui ela está fazendo, né, todo o banhinho dele bonitinho. Aqui ela já está enxugando toda feliz. E aqui, ó, cheiroso e lindo, não é? Vamos avançar. E agora, o que acontece aqui? Qual é a leitura que vocês fazem aqui nesse HQ? Alguém está implicando com ela, reclamando, não é? E está querendo machucar o seu ursinho. Olha as expressões, tanto faciais como corporal, da sua coleguinha que vocês estão vendo aqui, não é verdade? Muito bem. Então agora eu quero convidar todos vocês para o nosso momento exercitando. Isso mesmo. Vamos agora fazer o nosso exercício? Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá? Muito bem, crianças. Vamos lá. Vamos praticar aqui, não é? Tudo aquilo que nós estudamos. Primeira questão. Diz assim, olha lá o comando. Indique o balão que expressa o quê? Grito. Aqui eu tenho a letra A, eu tenho a letra B, a letra C e a letra D, correto? Ok, vocês vão indicar qual desses balões expressam grito, tá certo? Vamos para o próximo. Segunda questão. Leia a HQ. Quando eu digo leia, percebam que vocês vão fazer a leitura, né, do HQ não verbal. É a leitura das imagens por meio, né? Aqui, ó, tá vendo? Tanto a imagem corporal, tá bom? E as expressões, ok? Perceberam? Muito bem. Vamos avançar aqui, ó. O que se pede por meio dessa imagem do HQ? A expressão facial no quarto quadrinho indica, quarto quadrinho, crianças, 1, 2, 3, 4. Esse é o quarto quadrinho. O que está indicando? Letra A, alegria. Letra B, ansiedade. Letra C, medo. Letra D, tristeza. Aí vocês vão verificar, tudo bem? Agora eu vou deixar um tempinho para que vocês possam, né, organizar as ideias de vocês, organizar o caderno e responder as questões. Tenho certeza que todos vão acertar, não é verdade? Daqui a pouquinho nós voltamos para fazer a correção.
Muito bem, crianças, agora vamos fazer aqui a nossa correção, tudo bem? Vamos lá? Exercício número 1. Vamos fazer a leitura. Indique o balão que expressa grito, correto? Temos aqui a opção A, B, a C e a D. Vamos verificar qual é o balão que expressa grito? Vamos verificar, crianças? Muito bem, é a letra C, não é? Olha aí o seu ponto, o seu desenho, não é? Perfeito, para quem acertou, parabéns! Vamos agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão, nós temos aqui, né? Vamos fazer a leitura dessa imagem não verbal do HQ, tudo bem? Fizeram a imagem, o que representa cada movimento, não é? Cada expressão facial, bem como corporal. Vamos verificar aqui, crianças. O que vocês terão que fazer, não é? A expressão facial do personagem no quarto quadrinho, o que ela está indicando? Volto a dizer, primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho, quarto quadrinho. O que está dizendo o quarto quadrinho? Letra A. Será que é alegria? Letra B, ansiedade? Letra C, medo. Letra D, tristeza. O que será? Tá muito simples, não é? Vamos verificar a resposta correta. Exatamente, a alegria, claro, com certeza, não é? É ansiedade? Claro que não. É medo? Também não. Tristeza? Muito menos. Então a resposta correta é a letra A, alegria. Muito bem, crianças. Então agora eu quero convidar todos vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Bom, hoje nós estudamos, não é, HQ, histórias em quadrinhos, não é, crianças? É um tipo de gênero muito interessante que nos ajuda bastante na aprendizagem, correto? Então me acompanhe nessa leitura aqui, vamos lá? História em quadrinhos. Refere-se à sucessão de quadrinhos que permite contar uma história. Também se refere à revista ou ao livro formado por quadrinhos ou gibi, não é verdade? As histórias em quadrinhos são um formato atual de narrativa que já existe há mais de 35 mil anos, desde a arte rupestre. Olha que maravilha, não é, gente? Desde a arte rupestre. Olha aqui para mim, rapidamente. Nós sabemos que este conteúdo, não é um conteúdo de extrema importância, de extrema relevância. Eu peço que você continue fazendo leitura de vários gêneros textuais, mas se aprofunde um pouquinho nas histórias em quadrinhos, porque ela tem vários sentidos e significados, principalmente quando você vai perceber, né, na sua leitura os formatos dos balões, ou até mesmo a presença das onomatopeias. Olha que coisa riquíssima, não é, gente? Uma leitura prazerosa e muito significativa, tá certo? Mas agora eu quero convidar todos vocês para as nossas considerações finais. Crianças, família, eu sei que esse assunto, que este conteúdo HQ, Histórias em Quadrinhos, tenha contribuído de forma positiva para o seu aprendizado,
Isso mesmo, porque nós sabemos que a leitura, seja do qual gênero for, ela desenvolve grandes habilidades. Não só a habilidade da leitura, como da escrita, bem como da interpretação e da imaginação. E eu tenho certeza que você, a partir de agora, vai ler, né, as histórias em quadrinhos com um outro olhar, com um olhar de curiosidade, com um olhar de satisfação, não é? Porque agora você já percebe os grandes sentidos que cada imagem, que cada balão, que cada onomatopeia faz na história em quadrinho, tá certo? Então a minha dica é, escolha um HQ de sua preferência, pode ser de personagens, o que você quiser, para contribuir no seu ensino, tudo bem? Mas mudando de assunto, gente, a pandemia ainda não acabou. Então eu peço que você, papai, você, mamãe, continue mantendo, né, aquela coerência, aquele cuidado, né? Se precisar sair, que nós sabemos que há uma necessidade de você, papai e mamãe, sair, né, por conta do trabalho, use máscara, não é? Leve o álcool em gel na sua bolsa, não saia de forma desnecessária, tudo bem? Você, criança, continue estudando aí em casa, prestando atenção nas aulas, acompanhando o projeto Aula em Casa. É muito bom saber que você está se dedicando, não é? Quero agradecer a sua presença, a presença da família nesse processo, não é? De aula remota. Quero agradecer a presença dos professores que estão fazendo um lindo papel e um lindo trabalho diante dessa circunstância. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês e a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau.